Olá pessoal, tudo bom? Tinha outros canais aqui no YouTube, principalmente o canal Fé e Política, onde eu e minha esposa Adelane Maciel desenvolvemos muitos trabalhos ali naquele canal Fé e Política, falando de vários temas da atualidade, de guerra cultural, enfim. E o canal foi, infelizmente, sofreu vários bloqueios e ultimamente ele se encontra em Shadowban, ou seja, não cresce mais e não vale mais a pena, talvez, dar continuidade àquele canal. Então eu resolvi abrir esse novo canal aqui com o meu próprio nome, José de Paiva Maciel, é assim que eu me chamo, Paiva de descendência portuguesa, enfim. Mas estamos aqui dispostos a dar continuidade a um trabalho num momento tão interessante, digamos assim, em relação à vida nacional. Nós precisamos, de alguma forma, incentivar as pessoas a estudarem, a se interessarem por literatura. Nós sabemos que todo ser humano, em determinada idade, passa a ter, claro, geralmente quando ele caminha para a maturidade, muitos é nesse período que tem o interesse, surge o interesse pela literatura, para entender o mundo, para entender, não é, a vida e se localizar mais sobre os problemas. Contudo, há também jovens que desde cedo despertam, é mais difícil, claro, mas despertam para a literatura e desde cedo, então, passam a ler livros enfim, criar uma certa cultura literária. Muitas pessoas que estão iniciando têm dúvidas sobre quais livros ler, por onde começar. E aqui eu vou dar uma dica hoje, tá? Existem várias formas de você iniciar seus estudos, mas eu vou dar aqui uma dica que talvez possa fazer com que você tenha mais eficiência nessa empreitada, que de fato não é fácil, é um caminho solitário, é um caminho difícil, mas algo que é gratificante para todos nós que temos esse hábito da leitura e que fazemos essa observação. A cultura ocidental tem sido, de alguma forma, muito atacada, agora na pós-modernidade. Já faz alguns séculos que isso acontece. E muitas pessoas estão interessadas em entender esse processo. E para que você entenda, então, o que está acontecendo, e principalmente o que aconteceu, o que houve na modernidade, sem o conhecimento da literatura grega, que é parte fundamental daquilo que se chama Ocidente, porque quando as pessoas vão tratar de Ocidente, geralmente se diz que o Ocidente foi formado pela filosofia grega, pela ética judaico-cristã e pelo direito romano. Então, entender isso é extremamente fundamental para que você, então, cresça em alta cultura, para que você, então, amadureça e compreenda, então, os processos, os períodos e as mudanças que aconteceram. Então, aqui uma sugestão que eu gostaria de deixar para vocês de como iniciar esses estudos, como você poderia, então, efetivamente entender o Ocidente, é começando pela literatura grega. Eu aqui tenho uma história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo, que é um cidadão que escreve muito bem,
Ele, na verdade, ele é um brasileiro naturalizado. Ele nasceu em 1900 em Viena, uma pessoa que vem de uma tradição incrível, porque todos nós sabemos que no final do século XIX, Viena era a cidade onde mais havia intelectuais por metro quadrado, digamos assim. Muitos homens inteligentes saíram dali, da Áustria, e muitos de nós sabemos disso. Então, esse primeiro volume, aqui eu tenho aqui em casa a história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo. Ela tem 9 volumes, esse é o primeiro. E esse aqui vai tratar da literatura grega, vai tratar também o mundo romano e o cristianismo. Então, inicialmente, você vai então estudar a formação grega a partir então dos dois grandes poemas, que é Ilíada e Odisseia, que são obras primas da literatura ocidental. Não se sabe ao certo se foi realmente Homero quem escreveu. No século XVIII e XIX houve muita especulação a respeito disso, em relação à unidade da obra, mas enfim. Esta obra é a obra, então, que cria a unidade grega e que, então, possibilita o surgimento de uma cultura incrível, não é? Uma literatura incrível, porque ela ajuda, então, a moldar o teatro, as artes e a filosofia. Então, no período arcaico, que é considerado possivelmente ali no século oitavo, nono, então surge a Ilíada e a Odisseia de Homero, como eu disse. Depois você tem um período clássico, com as tragédias e as comédias, e nesse período 3 personagens se destacam muito, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Você também tem o período helenístico, focado na poesia, na prosa e em obras filosóficas e históricas. É quando toda essa educação grega, essa formação, essa cultura vai se espalhar ali por todo o Mediterrâneo, até Portugal, Espanha, e toda aquela região, então, é influenciada pela cultura grega. Por que isso é importante? Por que entender a cultura grega? Por que saber como os gregos chegaram na compreensão que chegaram do mundo? É isso que importa para que a gente possa então ter uma melhor percepção da vida humana. Todos nós sabemos que foi Sócrates, o pai da filosofia, foi aquele que deu uma grande contribuição, que após Sócrates muitas coisas começaram a acontecer naquele mundo grego, naquele mundo helênico. Homero é considerado então aquele que escreveu os 2 romances, Ilíada e Odisseia, no século 9 ou 8 antes de Cristo. E isso é o que dá, então, condições para que os gregos construam, a partir dessa mitologia,
toda essa cultura incrível. Hoje você pode também conseguir esses livros a partir, por exemplo, de um Kindle. Talvez, se você não tenha condições de estar comprando livros físicos, eu gosto muito de livros físicos, você pode hoje acessar a Amazon e você pode conseguir então essas literaturas a preços bem acessíveis, tá? Conhecer o mundo grego é muito interessante, pessoal. Histórias, eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui, ó, Isaac Asimov, Os Gregos. Tudo isso vai fazer com que você possa então crescer no entendimento do que foi a cultura grega, a importância dela, e porque eles conseguiram construir um modelo de educação tão eficiente, a paideia grega, a filosofia grega tão admirada pelos romanos e por todos nós. A ascensão de Atenas. Então, tudo que você puder absorver desse período, entender o que estava acontecendo com aquela cultura, será extremamente importante para que você tenha realmente uma base sólida, você tenha consistência para entender, então, como tudo isso surgiu, porque essa cultura vai depois encontrar com o cristianismo, vai então usar os elementos do direito romano e irão todos fundar essa civilização. E compreender isso é de extrema importância para qualquer um que quer realmente refletir, que quer pensar sobre como o Ocidente chegou aonde chegou, como nós podemos repensá-lo, como nós podemos então dar a nossa contribuição. Contudo, é necessário que você entenda então o nosso passado, de onde viemos, como as coisas aconteceram, porque não adianta, muitas pessoas têm opiniões, muitas pessoas têm discursos rasos, mas poucos apresentam soluções efetivas. E o mundo hoje precisa de pessoas que pensem, que entendam a nossa herança cultural e que apontem caminhos. Durante principalmente o século XX, nós passamos por vários processos, tentativas de construção de modelos sociais baseados em ideologias, coisas que não funcionaram e que hoje nós precisamos repensar muito tudo isso. Então, quem sabe essa é a sua oportunidade, tá? Nós vamos estar aqui sempre compartilhando essas informações, compartilhando literaturas, falando de livros. Agora estamos iniciando esse canal. Curte, comenta, compartilha e no futuro nós vamos então fazer lives, vamos poder estar aqui trazendo pessoas e conversando sobre esses temas. A política, ela é importante, mas não é a principal ferramenta para a transformação de uma sociedade. E nesse sentido, são as instituições que precisam funcionar bem. Sendo assim, o que nós observamos é que muitas das instituições que foram criadas no Ocidente já não têm um bom funcionamento. E nós temos que refletir sobre isso. Então, pessoal, segue o canal, compartilha, ajuda-nos a crescer e nós vamos aqui então formar uma comunidade para que nós possamos então construir a nação que nós queremos, dar uma contribuição, ter o interesse pela literatura, pela construção de alta cultura. Tudo isso é papel nosso fazer, tá bom? Então, vem com a gente, seja bem-vindo, faça os seus comentários, que Deus abençoe
Tudo de bom.